Boa noite, mais um Conversa de Eleição com Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro. Juntamos-nos numa altura em que já as campanhas arrancaram, a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro está já na estrada. Miguel Paiares Maduro, qual é que será o maior desafio destas eleições? Eu acho que estas eleições são bastante interessantes porque vão permitir leituras diferentes e a diferentes níveis sobre aquilo que está a acontecer na política portuguesa. Em primeiro lugar, uma das questões que se coloca é saber se irá continuar ou não a ilusão dos partidos tradicionais e que tem acontecido e que temos assistido nas legislativas, portanto, a crescente fragmentação do nosso sistema político, se ela se vai expandir também às autarquias, e em particular ver a esse nível, por exemplo, o que é que acontece com o Chega, mas também com outros partidos, com a Iniciativa Liberal, com o LIVRE, se o Bloco de Esquerda continuará a sua erosão, se o Partido Comunista conseguirá resistir pela sua presença local. Portanto, acho que essa é uma das questões interessantes e com leituras para todo o sistema político, se aquilo que tem acontecido a nível nacional também se vai repercutir e em que medida nas autárquicas. E nessa matéria, uma das questões mais importantes realmente diz respeito ao Chega. Será que o Chega vai conseguir transpor o peso eleitoral nacional que parece ter conquistado para as autárquicas? É claro que o partido de André Ventura apostou muito a esse nível, tem vários dos seus deputados, até como candidatos a presidentes de Câmara, mas o seu ponto de partida é um ponto de partida mais frágil e que nos levava, eu lembro que falámos sobre isso há algum tempo, a ter muitas dúvidas sobre a medida em que iria conseguir ter um resultado próximo daquele que teve das legislativas a nível autárquico. Eu continuo a achar que não o irá ter, mas acredito que possa ter um resultado superior àquele que aqui há alguns meses nós pensávamos que poderia ter. E também, nessa medida, de acordo com aquilo que for o peso autárquico do Chega, isso pode ter consequências muito importantes, quer para o Partido Socialista, quer para o PSD, sendo importante ver se de novo o Chega vai buscar mais eleitorado ao Partido Socialista, como parece ter ocorrido nas legislativas, ou se irá desta vez buscar até mais do seu eleitorado ao Partido Social Democrata. Isso será importante também para uma das questões que me parece fundamental em termos de determinar uma vitória eleitoral destas autárquicas a nível nacional, ou permitir pelo menos uma leitura nacional limitada, que é saber se o Partido Socialista mantém a liderança da Associação Nacional de Municípios ou se o PSD consegue conquistar isso. Para isso acontecer, penso que o Partido Socialista terá de ter menos de 39, penso que é à volta de 39 presidentes de Câmara do que tem hoje, e o PSD, em alternativa, ter o PSD mais 40, 39, mas não parece fácil, mas se olharmos para os resultados legislativos já parece algo mais próximo do PSD. E isto parece-me vai ser um ponto muito importante ao nível das leituras que se fizerem das autárquicas. Se o nosso ponto de comparação vai ser as últimas autárquicas, e aí será difícil para o Partido Socialista ter um resultado próximo daquele que teve nessa altura, ou se o nosso ponto de comparação vai ser as últimas legislativas, ao nível das leituras nacionais que se pretenderem fazer, e sabendo-se que há muitos limites sempre a leituras nacionais das eleições autárquicas. Mas se o ponto de comparação forem as legislativas, aí o Partido Socialista pode ter expectativas de melhorar um pouco. Por último, penso que será muito importante também ver aquilo que se passa em algumas das grandes cidades do país. No Porto, se o Partido Socialista ou o PSD conseguem voltar a ter a presidência da Câmara Municipal do Porto, seria uma vitória importante para qualquer um destes partidos. As sondagens dão para já uma vitória, uma vantagem ao Partido Socialista e uma eventual derrota à coligação liderada pelo PSD. A questão das grandes cidades também é importante para os partidos, neste caso para a coligação, que também está sob posse do governo. O facto do PSD não conseguir ganhar a Câmara do Porto prejudicará a AD? Obviamente que se o PSD e a coligação em que faz parte não conseguir ganhar o Porto, que isso é uma derrota. Não faz das autárquicas no seu todo necessariamente uma derrota. Será necessário ver todos os outros resultados, não é? Mas será seguramente uma derrota face àquilo que eram as expectativas quanto ao Porto. Lisboa parece mais provável a vitória do engenheiro Carlos Moedas, ela mantém-se.
penso que a questão será mais se sairá ou não forçado e se terá até a maioria que tem procurado ter e que tem dito que gostaria de ter. E há outras duas cidades que me parecem particularmente importantes, desde logo para o PSD, que são Aveiro e Braga, são duas câmaras que o PSD tinha, nas quais foram apresentados candidatos escolhidos pela Direção Nacional e com, digamos que num caso com resistência, noutro com menos simpatia ou menos apoio, de ambos os anteriores presidentes de Câmara do PSD. Portanto, será interessante ver o que vai acontecer aí também nessas duas grandes cidades. Mas o somatório disto tudo é que eu acho que estas autárquicas vão permitir múltiplas leituras políticas e, como disse, sobre vários aspectos do nosso sistema político e do estado em que ele se encontra hoje em dia. Fernando Medina, acredita que o PS terá capacidade nestas eleições de aguentar as cerca de 150 câmaras que conseguiu nas últimas eleições, em 2021? Considero que sim, considero que esse é um cenário mais provável. Não quero dizer exatamente o mesmo número, não é? Eu partilho com o Miguel esta análise em 3 pontos. Eu acho que o primeiro ponto tem a ver com o resultado do Chega, não é? O Chega inevitavelmente vai subir bastante face às últimas eleições autárquicas, mas vai subir porque tem uma base muitíssimo baixa. A questão que nós vamos ter que analisar é qual é o nível desse crescimento. Não é que passar de 40 para 400 vereadores, é saber perceber que percentagem vai ter, em primeiro lugar, e se vai ficar próximo dos 20% ou se vamos ficar numa fasquia na casa dos 10%, são dois resultados bastante diferentes, e quantas presidências de Câmara vai obter. Porque convém não esquecermos que o CDS, mesmo nos seus piores momentos, tem cerca de 6, se a memória não me falha, 6 presidências de Câmara. E por isso, este dado é um dado importante porque é o que nos vai também permitir concluir se há ou não um reforço estrutural da implantação territorial do Chega, ou se trata de um fenómeno muito assente no mediatismo nacional de André Ventura. Não é por acaso que todos os candidatos em todo lado do país fazem campanha com o santinho ao lado, que é a cara deles próprios, mais a cara de André Ventura ao lado, como se André Ventura depois fosse até ocupar algum cargo a nível municipal. Não irá, parece que aliás aquilo que ele é titular neste momento chumbou o relapso por faltas, como na Assembleia Municipal, mas o Chega está a tentar nacionalizar estas eleições autárquicas. Veremos qual é o resultado dessa nacionalização. Eu diria que um resultado mais perto dos 10 e um resultado mais perto das 6 câmaras é uma derrota política para o Chega, é uma prova de que não há aqui uma forte implantação, se aproximar, pelo contrário, do valor dos 20% em termos de votos e se aproximar de um valor bastante, e se aumentar se tiver um número de presidências de Câmara muito superior a estes 6, e digo 6 porque a referência é o CDS, não é um partido com hoje uma representação nacional bastante inferior. Por isso eu poria estas duas balizas de análise. Por último, relativamente ao Chega, vai ser importante ver quantas câmaras e que câmaras é que o Chega vai ajudar a virar na noite eleitoral. Não é? Porque uma coisa muito importante que é bom que todos tenham presente é que o sistema eleitoral autárquico é diferente do sistema eleitoral nas eleições legislativas. O sistema eleitoral das eleições legislativas, pelo método é um sistema, não sendo proporcional, é um sistema em que, no fundo, há uma eleição para um Parlamento e as maiorias constituem-se depois. O sistema eleitoral autárquico é um sistema diferente, ganha o partido que tiver mais votos. O que é que significa? Significa que a existência de um terceiro partido, a forma como o terceiro partido aparece e a forma como ele absorve votos que venham mais do PSD ou venham mais do Partido Socialista, pode fazer e vai fazer, em muitos locais do país, virar a Câmara Municipal de vencedor. Isto é, se num local, por exemplo, mais a norte do país, uma candidatura do Chega tiver uma determinada expressão que seja significativa, isso objetivamente vai favorecer o resultado do Partido Socialista. Se pelo contrário falarmos de um município mais a sul ou mais dentro de uma área metropolitana, em que o Chega absorva mais votos, não é, de eleitorados que anteriormente votaram no Partido Socialista, isso acaba por favorecer o resultado do PSD. E por isso vai ser importante vermos, não vão ser vitórias do Chega, mas vão ser como é que o Chega fez virar
aqui presidências de Câmara. No caso do Partido Segundo Socialista, critério, Fernando, o que é que pode representar uma derrota para o PS? eu queria agora, identificava já aqui os dois critérios, não é? Que nós, no fundo, vamos avaliar na noite. O segundo, o primeiro critério, peço desculpa, tem a ver com aquilo que o Miguel referiu, que é a presidência da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. O PS tem cerca de 40 câmaras de vantagem. Não é muito provável que mantenha estas 40 câmaras de vantagem na medida em que isto é um máximo e sistematicamente a subir. Tem que haver aqui uma paragem. Também o PS é aquele partido que tem mais presidentes de Câmara que não se estão a recandidatar e que por isso atingiram o limite de mandatos, por isso há mais mudanças, mas este será sem dúvida um critério importante a vermos nesta noite eleitoral. O terceiro e último, ou melhor, peço desculpa, o segundo e último critério, a terceira nota, tem a ver com aquilo que se vai passar nos grandes núcleos urbanos do país. E aqui eu identifico-os, são 10, onde diria eu que estão as batalhas políticas centrais e fundamentais pelo que é o eleitorado urbano e que vão ser alvo de grande atenção e escrutínio nas eleições. Várias delas, aliás, com sentido diverso de poderem cair para um lado ou para o outro. Começava por Braga, norte do país, como o Miguel aqui referiu, uma capital distrito que tem estado mais jovem do país, uma das mais dinâmicas, tem estado nas mãos do PSD. A candidatura escolhida pelo PSD não é de acordo com o atual Presidente de Câmara e por isso a mobilização da estrutura naturalmente se vai ressentir disso. O PS aposta num histórico do Partido Socialista, que já há uns anos não estava nas elites políticas, é um bom ponto a seguir. Segundo, Porto, uma capital distrito particularmente importante e com valor simbólico no país também muito importante, em que a candidatura de Manuel Pizarro apresenta-se com mais força e mais abertura do que a do PSD neste momento, mas gostava de sublinhar um aspecto. O PS só teve a presidência da Câmara, só ganhou 3 eleições para a Câmara Municipal do Porto no pós-25 de Abril. As primeiras, autárquicas, e depois, com Fernando Gomes, 2 eleições, e numa circunstância em que a direita estava desunida. Isto é, havia uma presidência de Fernando Cabral que unia CDS e PSD, aliás, Fernando Cabral vinha do CDS, na sua recandidatura partem-se essa coligação e Fernando Gomes ganha, e depois ganha a sua recandidatura com maioria absoluta. Depois disso, não mais o PS voltou a ganhar eleições na Câmara Municipal do Porto, isto é, a sociologia vai contra o Partido Socialista, a candidatura está mais forte do Partido Socialista neste momento. Descendo, Vila Nova de Gaia, o terceiro concelho mais populoso do país, em que o PS foi poder muitos anos, é poder há muitos anos, mas com um mandato que não termina de forma fácil, com um candidato que tem grande dinamismo, mas onde o PSD apresenta o que é um repetente, um histórico presidente da Câmara Municipal de Gaia. Continuando a descer, Aveiro, Miguel já aqui falou, acelerando a descida, agora muito rápido, é como na volta a Portugal. E a descer é mais rápido. A descer é mais rápido, exatamente. Aveiro, onde temos uma Câmara que tem sido historicamente dominada pelo PSD, com o Ribal Esteves, que depois de 12 anos no Presidente da Câmara de Ilha, faz 12 anos como Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e que agora é disputada por 2 irmãos, um por cada lado. Veremos para onde cai. Coimbra, sinal mais para a candidatura do PS, também capital distrito. Viseu, a possibilidade do PS poder pela primeira vez, uma batalha muitíssimo difícil de ganhar a Câmara de Viseu. Sintra, o segundo concelho mais populoso do país, que segundo as sondagens, depois de 12 anos do PS, é um município em que os 3 primeiros, PS, PSD e Chega, nas sondagens estão bastante próximos e dentro das margens de erro. Lisboa, com a natural vantagem do incumbente, mas tudo depende do que é que vão ser a mobilização que cada setor consiga mobilizar até no dia das eleições. E as 2 últimas que eu destacaria, Évora, com uma probabilidade significativa de virar para o Partido Socialista, saindo das mãos do PCP, e Faro, com a candidatura de António Pina, também com a possibilidade de mudar do PSD para o PS. E por isso esta era no fundo aqui a radiografia, isto é, se nós tivermos nestas 10, o que é uma grande viragem para um dos lados, isto obviamente terá uma leitura, não é? Se nós tivermos aqui ganhos e perdas,
consoante os municípios. Tudo isto se torna uma leitura muito mais assente nos critérios estritamente locais e nas candidaturas, mas vai ter sempre esta importância da leitura de o que é que pensa e onde está a votar o eleitorado urbano do país. E vamos ter que aguardar para saber esses resultados. Agora, rapidamente, pediria, num minuto e meio, aos dois uma reação sobre o plano para a habitação, para não deixarmos passar o tema. O Governo apresentou várias medidas no final da semana passada, desde a redução do IVA para 6% para a construção de casas com valores até 648 mil euros e sobre rendas de 2.300 euros. Foi também colocado o fim do limite de 2% do aumento para novos arrendamentos. Fernando Medina, com estas medidas há risco de um aumento descontrolado das rendas ou estas medidas são um passo positivo para a crise na habitação? Para compensar, sintético mesmo desta vez. Em primeiro lugar, sinal positivo à prioridade. O Governo começou mal este mandato, começou com a lei de imigração, começou com a nacionalidade, começou a tratar dos assuntos da agenda do Chega, descurou os assuntos dos portugueses e neste momento está centrado sobre a prioridade que eu considero fundamental no país, que tem a ver com o acesso à habitação. Já é o segundo Conselho de Ministros dedicado a esta matéria. Segundo, relativamente às medidas, elas têm níveis diferentes. Há medidas que me parece inequivocamente que vão no bom sentido, por isso ir mais longe no esforço do Simplex do ponto de vista dos licenciamentos merece nota positiva. Relativamente à redução da tributação para inquilinos, nota positiva, por isso ser permitido deduzir mais do que são as despesas com rendas parece-me um sinal positivo. Relativamente ao alargamento da redução para proprietários, eu aqui tenho mixed feelings, admito que sim, mas sou um ex-ministro das Finanças, por isso olhamos sempre para estas coisas com a reserva que nos merece sempre esta palavra. Relativamente ao IVA e à medida relativamente ao IVA, a medida já existia, a redução do IVA já existia, já estava aprovada, passa por um processo administrativo hoje que dificulta o acesso a essa medida. A nova medida vai continuar a passar por esse processo administrativo. E por isso se querem mesmo que funcione, tem que ser um sistema de aplicação geral, transversal e depois verificado pela autoridade tributária, por isso aqui o risco é de não funcionar. Há o último risco, que é aquele que a Filipa refere, que é ao se mudar o critério, ao ser tão generoso relativamente à consideração do valor de benefício, que tenhamos dois riscos. Por um lado, a subida de algumas rendas, isso é um risco possível ao sinalizar que há um patamar mais alto. O segundo risco é um risco de natureza financeira, que certamente o Ministro das Finanças terá feito as contas e terá calculado, que é o risco de nós estarmos a beneficiar financeiramente muito quem está a construir a habitação que verdadeiramente não é acessível para uma grande parte das famílias portuguesas. Miguel Paiares Maduro, houve várias críticas às medidas deste plano, nomeadamente ao facto de o Governo ter definido 2.300 euros como um valor de renda moderada. Do que viu deste pacote de medidas para a habitação, repito a pergunta, parece-lhe um passo positivo ou há alterações a fazer? Eu já respondo à questão relativamente do valor de renda moderada, mas em termos globais faço uma avaliação muito positiva deste pacote do Governo. Eu acho que ele tem três componentes. A primeira é aquela de procurar aumentar ainda mais a construção de habitação e incluindo a habitação pelo Estado. E teremos de ver relativamente àquilo que são imóveis a construir pelo Estado, se cumpre ou não o que se diz, mas o objetivo em si é positivo. A segunda componente, que já foi mencionada pelo Fernando Medina, é o reforço ao nível da simplificação e da celeridade, e desenvolve aquilo que já estava no Simplex, mas corrigindo algumas das dúvidas e alguns dos problemas de implementação daquilo que estava nesse sistema de uma forma que me parece positiva e que vai realmente reforçar a celeridade e a sua simplificação, em particular criando uma lógica geral de inverter o ónus do cidadão ou do promotor para a Câmara Municipal e, portanto, parece-me que isso é uma componente positiva. E a terceira componente é uma componente fiscal, que atua a dois níveis. Por um lado, no nível, digamos, de apoio ao rendimento, quem está a arrendar ou comprar casa, que tem sempre dois lados
da mesma moeda. Em si parece-me positivo e é a forma mais no imediato de apoiar as dificuldades que as pessoas têm de aceder à habitação, mas que tem sempre um risco, esse tipo de medidas, que na medida em que não conseguimos aumentar os imóveis disponíveis no mercado, o risco é que essas medidas acabam por, no fundo, depois ter pouca repercussão, porque vão conduzir a aumentar o próprio preço das casas. Ou seja, se o Estado apoia uma compra ou apoia um arrendamento, mas o número de casas disponíveis não aumenta, isso pode ser consumido ao nível do preço sem ter depois uma real apoio para as pessoas que necessitam disso. Mas isso é uma dificuldade que só resolvemos realmente com o aumento do número de casas no mercado. E aí é outra componente que me parece positiva do pacote, que é um conjunto de apoios para trazer mais casas para o mercado para a venda e para o mercado de arrendamento. Depois podemos discutir se esse valor de referência foi fixado ou não no nível adequado. Eu estive a fazer alguns cálculos, porque tem-se discutido muito. Obviamente, quando falamos em 2.300 de valor de renda, não parece que é uma renda muito alta para a grande maioria dos portugueses. Mas, provavelmente, quando o Governo fala de que isso corresponde à classe média, o Governo tem em conta aquilo que é a classificação, parece-me, da própria OCDE, quanto a como determinar o que é a classe média. A OCDE diz que o rendimento de uma classe média é o que estiver entre 75% e 200% da mediana do rendimento nacional. Ora, isto em Portugal daria um rendimento, alguns, entre os 10.000 e 25.000 euros por ano, aproximadamente. O que me parece que o Governo calculou é se dois membros de um casal numa determinada unidade habitacional, ambos atingirem esse patamar máximo de 25.000 euros por ano, daquilo que a própria CDE classificaria como classe média portuguesa, mas estamos a falar do máximo da classe média portuguesa, então a taxa de esforço para esse casal de 40% seria mais ou menos esses 2.300 euros. E parece-me que é daí que resultou esse número do Governo, tornou-se muito contestado, mas é importante ter em conta que se trata de um número máximo. Podemos eventualmente ter um número ligeiramente abaixo, mas também não me choca isso. Vamos ver que impacto é que tem realmente naquilo que me parece mais importante, que é se isto cria ou não um incentivo para mais casas serem colocadas no nosso mercado de arrendamento, que é um mercado de arrendamento que continua a ser muito diminuído. Miguel Paiás Maduro, Fernando Medina, Filipe, se me permite, muito obrigado. aqui Rapidamente. só um sublinhado, é que a questão do valor é importante. O primeiro sublinhado é dizer que os 2.300 não são um valor médio, são um valor máximo, isto é, as rendas são apoiadas até aí. Elas depois são determinadas no mercado. A questão que é a dúvida com que vamos ficar, é se, e daí a preocupação é financeira, é saber se justifica esse apoio ou até rendas desse valor. A questão é sabermos, mas isso só o tempo dirá, é se a definição de um patamar desse montante, como o patamar dos 640.000 euros, vai ou não empurrar os preços para cima, isto é, sinalizar a construtores e proprietários que podem ir até mais longe. Mas essa é uma dúvida que só o tempo vai desfazer, não significa naturalmente que as rendas sejam desse montante, não. Agora convém frisar que estas são as rendas que atualmente estão em Lisboa, na casa dos T2 e dos T3. É verdade, temos mesmo que terminar. Muito obrigada, Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Chega ao fim mais um Conversa de Eleição. Regressamos na próxima semana.